Olá, tudo bem? Eu vou gravar um vídeo curto aqui, mas de suma importância, por uma situação que eu achei bem interessante e é pertinente comentar sobre o assunto. Eu estou com um tratamento aqui de uma pessoa muito querida, um amigo querido que eu tenho, que tem síndrome do pânico, não é? Que tem uma depressão profunda. É um rapaz jovem, com um pouco mais de 30 anos, um pai de família, que outro dia ao conversar com ele, ele me relatou que estava no quarto, trancado e não conseguia sair nem para brincar com seu filho. Seu psiquiatra tinha aumentado a dosagem do remédio dele e estava em Orlando e disse para ele que não podia atender ele. E enfim, ele estava trancado no quarto. E aí eu entrei com um protocolo de urgência de radiestesia, consegui equilibrar as energias dele. E em seguida começamos um trabalho aqui com florais de bar, que eu uno as duas forças e em breve colocarei mais uma terapia junto com o meu pacote de protocolos aqui. E aí eu estou sempre perguntando, quando ele fica muito tempo sem falar comigo, eu mando uma mensagem para ele, pergunto como ele está, né, para ajudar ele, para ele sentir, né, acolhido, porque nesses momentos você precisa ter com quem conversar. E E ele me relatou, né, que desde a infância dele, né, ele foi reprovado 4 vezes na escola, ele não conseguia prestar atenção em nada, ele foi diagnosticado com TDAH e, enfim, aquela coisa que você sabe, que hoje a indústria farmacêutica, ela bota um nome, né, ela tem cientistas, ela bota nome nas coisas, para esse depois ir para o receituário. Então é tudo subproduto da inconsciência humana. Nós sabemos que existem muitos profissionais que estão sendo formados para alimentar essa indústria, não é para curar pessoas. Não é? Infelizmente, a nossa medicina ela é fundamental para a nossa existência, né? A medicina ela é muito importante para nós. Nós temos grandes profissionais na área, mas existem muitos seres vendidos, como em toda área, né? Então, isso me preocupa muito. Isso não é diferente no meio das terapias. A cartilinha da escola, né, atrapalha bastante. Então está faltando muita gente que tenha coragem e disposição para enfrentar esse sistema maldito, viciante e escravizador. Então o que acontece é o seguinte: hoje parece que virou moda, todo mundo fala, eu tenho um TDAH, né? Eu tenho um grau de autismo. Agora, gente, pelo amor de Deus, né? Você é normal. A situação desse rapaz, ele não prestar atenção na sala de aula, não é? Ele se dispersava com qualquer coisa. Criança é assim. Ah, ele é hiperativo. Claro que é uma criança saudável. Só que a escola não evoluiu com o tempo, não é? Eu tenho professores aqui, que eu dei palestra há muito tempo a professores em escolas públicas, especialmente falando, o professor está doente, porque os valores mudaram. Hoje o professor é autorizado a ficar quieto quando ele é ofendido por um aluno. O professor apanha de aluno e o pai e a mãe vão em cima quando ele responde. Como é que você faz isso com meu filho? Gente, nós estamos num momento de, vocês desculpa a expressão, mas de idiotice humana que é uma coisa absurda. Não existe mais pai, não existe mais mãe, né, como existia na minha época. Hoje é tudo um bando de bobo, permissivo. Gente, vamos acordar, pelo amor de Deus. Esse rapaz, com o tempo, se tornou uma pessoa extremamente inteligente, versátil. Ele toca bateria e aprendeu sozinho. O que acontece, na verdade, essa questão do TDAH, não é? Que eu não subjugo quem tem, não é? Porque existem pessoas que têm umas condições realmente tremendas, mas não são todos. Então, essa pessoa, ele estava no lugar errado, simplesmente no lugar errado.
Ele estava num sistema, ele estava sendo formado para trabalhar numa fábrica ou ser um engenheiro, quando na verdade ele tinha uma alma artística. Eu, por exemplo, eu passei muito por isso. Não é? Eu tenho sim a síndrome de Tourette, que é o tique nervoso no grau avançado. Só que eu saí do sistema, quando eu descobri que era uma doença, eu tomei esses mesmos remédios que esse meu paciente ia acabar tomando nesse momento. Eu estava em depressão, né? Na minha vida tinha um conjunto de coisas que nada estava dando certo. Eu tinha 36 anos na época, 2 filhos, pagando aluguel, tendo carros que eu sustentava a minha família como representante comercial roubados, foram 3 seguidos em 3 anos. Aí você não quer ter nervoso, você não quer entrar em depressão, você entra em depressão. Mas eu usei na época o Passiflora, né, o famoso Passiflora, que é o tal do maracujina com outro nome, e saí da depressão com o Passiflora. Saí da depressão assistindo The Secret, com muita força de vontade, muita capacidade reativa, e eu reagi. Tive que seguir minha vida, não dava para esperar. Shakespeare diz, né, que não importa em quantas partes o seu coração foi destruído, o tempo não para você juntar os pedaços. E eu tive que fazer isso. Então, hoje, como eu estou controlando os meus tics? Com os meus florais. Eu fiz um tratamento no passado. Os florais foram muito importantes para mim, e tinha entre eles o que eu mais gosto, que ele trabalha o seu tempo, né? Quando nós somos ansiosos, esse tipo de coisa, né? Ansiosos, desesperados, que não temos paciência com nada, porque o corpo está num tempo e a alma está em outro. Então entraram com o protocolo do tal do Impatins. O Impatins é fantástico. E hoje eu voltei a usar o Impatins, porque eu estou num processo de transição de carreira. Agora não é mais para sustentar uma família, é a escolha da alma, por isso que eu me dedico tanto. Eu estudo dia e noite para isso, para me tornar o melhor terapeuta possível. Um homem mais equilibrado, mais sério, mais maduro, porque quem eu sou, né? Como eu diria na palestra que eu fiz para os professores, quem sou deixa marcas. Então não adianta você pegar um louco para cuidar de um doente. Você tem que ter responsabilidade, que em muitos momentos pessoas desesperadas vão ligar de madrugada: Sandoval, me socorre. E eu tenho que ter maturidade, responsabilidade e equilíbrio para poder tratar dessas pessoas. E sim, o meu tratamento ele também é espiritual, porque eu estou cuidando de pessoas com o corpo doente, a alma doente e o espírito perturbado. Então eu tenho que ter uma lucidez espiritual, uma consciência espiritual não religiosa, porque eu não tenho mais religião, para poder ajudar essas pessoas. Então quando você falar, né, sem ter um diagnóstico sério de que você tem TDAH, não é? De que você não tem um diagnóstico sério, que você tem um grau de autismo, para de falar isso, que você não sabe o que é isso. Quem tem realmente não sabe nem explicar o que é isso. Aí por modinha, gente, vamos sair da modinha. Por modinha a pessoa fala: eu sou assim mesmo, eu tenho um grau de autismo. Não tem. E a gente precisa parar de também julgar aquele que é realmente um TDAH ou um autista, porque esses seres especiais, eles têm um propósito de vida que esse planeta ainda não está preparado para suportar. Eles merecem uma educação diferenciada, uma atenção diferenciada, mas eles não querem, assim como eu não quis. Eu me recusei a participar de grupos de portadores de Tourette, porque eu queria superar a Tourette.
E cada vez que eu parasse para falar num grupo de pessoas tão doentes quanto eu, para ouvir a dor do outro, eu não vejo evolução nisso, gente. Eu tenho que sair do meio para me comportar diferente. Se eu continuo naquele meio, a minha mentalidade por associação vai acabar piorando. Então, ao invés de ser deficiente, eu queria ser eficiente. Foi aí que um dia eu acabei descobrindo uma capacidade tremenda de alguém que tem o cérebro extremamente acelerado, como é o do portador de Tourette, e canalizei todo esse poder cerebral que eu tinha em trabalhar a minha capacidade mental de observação, de estudo. E aí eu peguei toda aquela energia acumulada e canalizei para a produção de livros. O que eu quero dizer para você é que não importa o nome que se dê ao que você tem, procure buscar o que você é, porque só sabendo quem você é que você vai encontrar o caminho. Eu sigo o padrão de análise deixado por o querido Carl Gustav Jung. Eu gosto de usar arquétipos nos meus tratamentos, modelos, das pessoas associarem, assimilarem, impregnarem em si. Eu gosto de baixar o mapa natal para ver qual é a característica real daquele ser que veio para a Terra, para fazer uma avaliação em cima disso, pendular através da radiestesia e só aí chegar, depois também de um questionário que eu passo para o meu paciente, a uma conclusão de com quem eu estou lidando. Não adianta oferecer a flor errada para a pessoa errada. Isso não é cura. Então tá aqui. É só um pequeno exemplo de um acontecimento que eu acho importante passar para vocês. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Eu tenho esse canal no YouTube, Pensando Bem com José Sandoval. Eu vou fazer mais vídeos como esse. Se você gostar desse nível de conversa, se inscreve e me acompanha aí, tá bom? Deus te abençoe.